Eu tenho uma palavra que vai encher o seu coração de fé. Deus me deu um texto na primeira semana. Ontem, na reunião de líderes em Goiânia, eu tive a oportunidade de ler ele. E Deus vai encher o seu coração de fé, porque está diferente o céu sobre a fonte da vida. Quem concorda comigo? Está diferente. Deus quer fazer. Deus está esperando você e eu ser como aquela mulher, Ciro Fenícia, que Jesus estava endurecendo de uma certa forma para não escandalizar os apóstolos. Ele não podia ainda se revelar aos que não eram judeus. Quem entende o que eu estou falando? A mente dos apóstolos ainda não estava preparada para aquilo. Depois que veio o apóstolo Paulo e o evangelho alcançou todas as civilizações, e Jesus estava torcendo: não desiste, mulher, não desiste. Eu creio que hoje Deus está enviando os anjos já com a resposta. Fala comigo: o anjo já foi liberado desde o primeiro dia. Ele chegará com as minhas respostas, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: não desista, não deixe o calor, o cansaço, né, que dá, te fazer perder a intensidade. Quem não vai deixar, diz amém. Então você não vai perder o foco, porque Deus está torcendo por você e está falando: não desiste, não desiste, vai chegar, está chegando a sua resposta tão esperada, o desejo do seu coração tão esperado está chegando. É tão simples: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. E eu declaro esta noite: está chegando, estão chegando as minhas respostas. Então, Ezequiel capítulo 34, verso 25. Essa palavra está sobre nós em Brasília, desde a primeira semana, eu creio. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Nós vivemos um mundo, uma sociedade que muitas vezes parece um deserto, verdade ou não? Um deserto de condutas saudáveis, um deserto de pureza, um deserto de fraternidade. É verdade ou não é? Cada vez mais a sociedade está vivendo aquilo que o apóstolo diz lá em Timóteo: serão egoístas, vaidosos, arrogantes, soberbos. Quem leu aqueles adjetivos lá horríveis? Mas Deus fala que eu e você, meu irmão, teremos um pasto saudável. Ele fala, ele nos compara a ovelha, por isso que eu estou falando de pasto. Mas teremos proteção no meio do deserto. Vivemos uma floresta. A sociedade hoje está perigosa, verdade ou não? Mas Deus vai te guardar nas florestas. Quem crê que Deus vai guardar você, a sua casa, no meio do deserto e das florestas? Como guardou Moisés e a descendência de Abraão no Egito, na terra de Gósen. Eles não se desviaram da fé. Maior o Deus de Israel do que o Deus de Abraão, do que o Deus do Egito. O Deus do Egito era o braço de carne. Faraó se intitulava uma divindade, mas o Deus dos hebreus é o Senhor Jeová. Maior o Deus que está na igreja, que é o único e verdadeiro Deus, do que as potestades, os principados que estão agindo na sociedade. Nós vivemos uma floresta. Há animais perigosos, vamos dizer assim, as ciladas, armadilhas,
mas estarão em segurança nas florestas. Então levanta as duas mãos e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor na igreja Fonte da Vida, e nós declaramos: seremos protegidos e seremos saciados com toda a bondade de Deus, em pleno deserto e no meio das florestas. Quem recebe diz amém. Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Quem recebeu a unção de poder lá na conferência? Quem recebeu? Se não foi na conferência, está recebendo na campanha. Quem está recebendo a unção de poder? Quem recebeu a unção de sabedoria? Mas quem também recebeu a unção de ousadia? Não adianta ter poder e ter sabedoria se não tiver ousadia. O poder e a sabedoria vai ficar guardado. Nós temos que confrontar este mundo tenebroso, porque nas florestas e no deserto Deus tem oásis e Deus tem proteção para nós e para a nossa família. Então fala: eu declaro mais uma vez que Deus está liberando proteção e prosperidade sobre a minha vida através das orações. Glória a Deus. Verso 26 diz: eu as abençoarei. Orem por ele, viu? Pelo nosso pastor, que a guerra é grande. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Meu irmão, a igreja está abençoada. Fala: a igreja do Senhor Jesus, as colinas, as instituições estão abençoadas, e eu serei abençoado na minha igreja. Nós que estamos na igreja, nós que participamos dessa instituição, não é uma carteirinha de membro, mas é um vínculo espiritual, porque ele falou: farei uma aliança, aliança de sangue. Mateus 26, a palavra diz no verso 28, este é o sangue da aliança. Ou você participa da ceia todo mês e lembra que todos os benefícios, salvação, promessas são fruto da aliança que Deus fez através do sangue de Jesus com a sua igreja. Por isso que Hebreus capítulo 2 fala: cuidado para não desprezar tão grande salvação. Meu irmão, quem crê que tudo que a palavra diz é verdade? E por mais que a gente não queira, a palavra diz que quem rejeitar o evangelho vai para o inferno. Terrível, né, irmão? Terrível. Nós temos que guardar o nosso coração no temor de Deus e estar debaixo da bondade de Deus e não do espírito da desobediência. Quem não quer estar debaixo do espírito da desobediência? Deus é tolerante, mas Ele não vai deixar impune o espírito de zombaria. Na sociedade hoje, lá nas Olimpíadas, lá no primeiro dia, nas festas, já entraram zombando do Evangelho. Você vê sempre pessoas zombando do Evangelho. O que é isso? Isso é o anticristo. É verdade ou não é? Evangélico é bom demais. É ou não é? Porque se for evangélico verdadeiro, não um evangelho só de fachada, ele não vai mentir, não vai roubar. Ele vai esforçar para ser um bom trabalhador. É bom ou não é uma pessoa assim? É uma pessoa que é produtiva na sociedade. Muitas invenções aí que abençoam a humanidade saiu da mente de pessoas cristãs. Quem já ouviu falar isso, né?
Então, meu irmão, mas por que essa raiva, esse ódio, essa ira? É o anticristo. Fala para o seu irmão, é o anticristo. Jesus falou, não temas, mas toda zombaria será punida exemplarmente. Quem entende o que eu estou falando? Toda essa turma que despreza o sangue de Jesus, que zomba da sua fé, eles vão se arrepender profundamente. Por isso que nós temos que projetar o ID. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para tirar as pessoas da ação desses demônios. Quem quer toda a sua casa batizada, servindo ao Senhor na fonte da vida? Levanta as duas mãos e fala, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos estarão na igreja Fonte da Vida, fervorosos, cobertos pela aliança do Evangelho de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Então a bênção já está liberada por causa da aliança. A igreja é abençoada. Ele fala, eu abençoarei os lugares, eu as abençoarei e os lugares em torno da minha colina. Aqueles que aproximam da igreja e aqueles que estão na igreja, eles são fonte de bênção. Você recebe a bênção e você ministra a bênção. Quantos podem dizer amém por isso? E ele continua dizendo ainda no verso 26, na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênção. Oh, irmão, isso não é um cantor gospel, não, é a Bíblia. Fala para o seu irmão, é a Bíblia. Haverá, fala, haverá chuva de bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida profissional, sobre a minha saúde mental, física, espiritual. Haverá chuva torrencial de bênção. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Na estação própria farei descer a chuva, haverá chuvas de bênção. Oh, que bênção! Elas saberão. E ele continua dizendo, verso 27. As árvores do campo produzirão o seu fruto. A terra produzirá a sua colheita. E as ovelhas estarão seguras na terra. Quem crê que as árvores que você está plantando, vida conjugal, emocional, criação dos filhos, toda iniciativa sua que você está semeando, esforçando para ser um bom cônjuge, um bom pai, um bom cristão, um profissional competente, bem-sucedido, um ministério, um líder na igreja bem-sucedido, ele fala, haverá frutos e frutos em abundância. Tem a estação própria, tem o período da poda, tem o período da floração, mas tem o período da frutificação. Ele fala então, as árvores do campo produzirão o seu fruto. Quem tem plantado sementes nestas áreas da sua vida e vai profetizar que os céus estão regando e os frutos virão. Ele também está declarando, a terra produzirá a safra, a colheita. A terra responderá de maneira abençoada para você. Teus projetos, teu esforço, tua dedicação, tuas iniciativas, não debaixo da teimosia, mas da obediência a Deus, da sensibilidade espiritual, unção da sabedoria, elas vão frutificar
em nome de Jesus. As ovelhas estarão seguras. Quanto você maior cresce, mais você cresce em todas as áreas da vida, maiores são os desafios. Quem entende o que eu estou falando? Mais difícil é permanecer do que alcançar. Quem já descobriu isso, né? Fala comigo, mais difícil é permanecer nos lugares altos do que alcançar os lugares altos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus fala, haverá segurança, tua vida profissional, tua casa, teus filhos, teu esforço que você tem plantado, haverá colheita, porque a terra é boa. Vamos fazer exercício de fé hoje, para sair todo o cansaço desse calor, amém? Então eu falo para o seu irmão assim, vamos mandar embora todo o cansaço. Se a pressão baixou, vai subir agora, dentro do limite saudável. Quem recebe diz amém. Então levanta as duas mãos, a cartela numa delas fala, eu declaro as árvores que eu tenho plantado florescerão, produzirão frutos. A terra que eu escolhi para semear a minha vida, a fonte da vida, produzirá colheita abundante. Fala, e as conquistas serão guardadas, protegidas em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? E ele diz, elas saberão que eu sou o Senhor. É a guerra dos deuses, né, irmão? O Deus deste mundo desafia a sua fé, tentando amarrar os seus negócios, tentando destruir sua saúde emocional, mental e até física. O Deus desse mundo tenta abalar sua confiança, ficar como Moisés. Faraó queria que Moisés, ele até permitia ele sacrificar a Deus, mas dentro dos limites do domínio do principado do Egito. E Moisés falou não. Depois ele falou não, mas não leva as crianças. Moisés falou não. Depois falou não leva o patrimônio. Moisés falou não. Faraó é a expressão do diabo. O diabo perde território, mas ele quer negociar. E você vai falar não, não, não. Você vai falar com Moisés, nem uma unha vai ficar. Quem pode declarar isso? Fala, eu creio nas promessas de Deus e eu declaro esta noite que estas promessas são a minha herança e da minha casa, e nada vai ficar dominado por este mundo, nem pelo espírito da religiosidade. Quem entende o espírito da religiosidade? Seja cristão, mas não seja tão intenso. Quando eu converti, eu sou de berço católico, brasileiro não praticante. Quem é de berço? Fiz a primeira comunhão, mas depois a irmã também, né? Aí quando eu converti, comecei a ficar um cristão, fonte da vida, comunidade, a resistência, quem entende? Famílias, parentes, amigos. Você não bebe? Cerveja? Não, obrigado. Aí eu trazia lá o copo de... Toma. Eu falei, não, obrigado, esse trem é ruim demais. Só bebi um copo toda a minha vida, achei tão ruim aquele trem, graças a Deus. Né? Então, aí eu falei, não. Aí teve essa pressão. Para que eu, não, aí depois fala, não, você pode ir, mas não pode ir tanto. Tem que ir para o clube, tem que namorar, tem que experimentar o mundo. Só igreja, Bíblia. Falei, mas é o que eu sinto bem. Quem entende o que eu estou falando? É Deus que está me chamando.
Desse jeito você não vai ser feliz. Irmão, não troco minha felicidade. Olha que esposa abençoada ali, né? Uma igreja tão abençoada, a oportunidade de pregar no Brasil, fora do Brasil. Deus é fiel, irmão. Se você semear na terra e não der ouvidos para o principado deste mundo, quem entende o que eu estou falando? Hoje é diferente, toda a família e todas as pessoas que até tentaram, não é por maldade, a intenção é boa. Quem entende o que eu estou falando? A intenção é boa, né, Rafael? Eles falam, não seja, mas não seja tão fervoroso. A palavra que eles usam não é fervoroso, né? É outro qualquer. Vocês sabem, né? Fanático, né? Então não seja assim. Meu irmão, mas vale a pena ser fervoroso. Vale a pena pôr Cristo no centro da sua vida. Igreja não é uma opção de domingo. Igreja é 365 dias por ano. Você é cristão, estando na igreja ou não. Seu manual de vida é a Bíblia. E se você for como Daniel falou, estou no palácio, a pressão é para comer os manjares do rei, e com sabedoria, sem escandalizar, ele conseguiu manter a dieta dele de Deus. Quem quer manter a dieta celestial? Nenhuma imoralidade, nenhum pecado, nenhuma orgia, mas como diz a palavra, santos para o Senhor Deus. Isso vai te dar um sucesso profissional, um crescimento emocional, um crescimento familiar. Quem entende o que eu estou falando? Isso vai te levar a prosperar no meio da sociedade, resplandecer como luz no meio das trevas. Então Deus falou isso, produzirão fruto. E aí é o versículo ainda 27. Elas saberão que eu sou o Senhor. A segunda parte. Que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas do seu jugo e livrar das mãos daquele que o escravizar. Jeremias capítulo 30, a partir do verso 16, a palavra diz: mas todos que o devoram serão devorados. Todos seus adversários irão para o exílio. Aqueles que te saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que te despojam. Quem crê que nessa última semana Deus vai virar o jogo na sua vida, na sua casa? Se tem um espírito de miséria que entrou, tem gente que, na época que eu era criança, era costume amarrar espiga de milho atrás da porta. Quem lembra disso? Quem já ouviu disso? A simpatia, né? A espiga de milho. E quem conhece a Bíblia não faz isso, porque isso traz o quê? Maldição e não é bênção. Quem entende o que eu estou falando? E graças a Deus, mostrando a palavra, isso foi tirado da casa dos meus pais. Deus é fiel. Mas às vezes a pessoa traz aí alguém na família, ou você, num período de ignorância espiritual bem intencionado, abriu oportunidades para demônios, laços de alma. Quem entende o que eu estou falando? A esposa de Davi, quando ele ficou exilado, Saul deu ela para ser para ela ser mulher de uma outra pessoa. Quem lembra isso? Mical. Davi foi exilado, Saul tentou matá-lo, então ele deu Mical para ser esposa de outro, não lembro o nome aqui. Aí a palavra, quando Davi restaurou o reino, e Saul já morto, Jonatas, filho de Saul já morto, a primeira coisa que ele falou para o general, o capitão lá, que queria reconciliar e trazer a tribo de Benjamim para servir Israel debaixo da autoridade de Davi, a primeira coisa que Davi falou, ele falou: traz a minha esposa Mical de volta. E a palavra diz que
o segundo marido dela, que não era, né? No caso, ainda era Davi. Aquilo foi uma circunstância, né, de perseguição. Mical amava Davi, Davi amava Mical. Mas aquele outro, ele ficou perseguindo ela, chorando atrás dela. Sabe o que é isso? É laço de alma. Quem entende o que eu estou falando? Envolvimentos emocionais com práticas morais fora da palavra. Quando você converte e começa a conhecer a palavra, tem que quebrar esses laços, porque senão ele fica atrás de você, reivindicando o espaço que ele já teve na sua alma, na sua vida. Quem entende o que eu estou falando? E aí Davi, aí o capitão lá, se não me engano era Abner, ele falou: vai embora, senão eu vou te matar. O bicho foi embora, largou Mical. Autoridade. O que diz? Olha o que diz aqui o próximo versículo. Ele fala: todos que te devoram serão devorados. O que o diabo saqueou na sua casa ou na casa dos seus pais, através de vícios, através de jogatina, através de demônio de miséria, vai ser restituído e eles vão ser devorados, esses demônios, em nome de Jesus. Seus adversários serão exilados. Os que te saqueiam serão saqueados. Meu irmão, de vítima, de ser oprimido, você vai se tornar dominador. Quer ver? Volta lá agora nós estamos em Ezequiel 34, né? A partir lá do verso 26. Vamos continuar lá para a gente terminar ali naquela leitura. Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 26. A palavra diz, verso 28, não serão mais saqueados pelas nações, nem animais selvagens devorarão, viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. O medo do fracasso, o medo do futuro vai sair, vai entrar confiança, vai entrar fé, vai entrar segurança. Então levanta a sua cartela mais uma vez, fala: viverei em segurança e todos os temores que assolam a minha alma não vão dominar a minha vida. Vencerei esse medo com a ousadia e a fé em Deus e nas promessas da sua palavra. Fica em pé, olha que verso lindo, 29. Quem está sentindo a unção de Deus nesse lugar? Fala para o seu irmão, tem uma atmosfera diferente. Fala para ele, tem uma atmosfera diferente. Limpa a sua conexão. Quem quer limpar a sua conexão? Limpa a sua conexão aí, né? Dá uma manutenção aí na sua fé, meu irmão, porque haverá chuva de bênção, e hoje à noite já vai acontecer na sua vida, uma ligação, um mensageiro vai chegar trazendo boas novas, em nome de Jesus. Eu lhes darei uma terra famosa, por suas colheitas. Irmão, a fonte da vida é uma terra abençoada, é ou não é? Famosa porque quem entra na fonte, segue a cartilha que é a Bíblia e se converte e não fica preso no espírito religioso, ele vai crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. Todas as áreas da sua vida é uma terra boa, uma terra conhecida por suas conquistas, por suas colheitas.